Boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo, né, os encarnados e desencarnados aqui presentes. Que as bênçãos do Mestre Jesus, de Maria de Nazaré, estejam aqui, que a gente continue na paz, na harmonização e que a gente tenha uma tarde de alegria, né? Possamos estar aqui em prece e ouvindo as palavras da irmã. Hoje temos Sônia Pedrosa, que é do Joana d'Arc, né? Do Joana d'Arc, e teremos a prece inicial feita por Rosa, irmã nossa aqui também, trabalhadora da casa, e a prece final será feita por Val. Eu acho que vocês já me conhecem, né? Meu nome é Graça Costa e também sou aqui do SELEC. Então, a gente vai dar por iniciado, né, pedindo que Rosa faça a prece inicial. Eu falo tão alto. Vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o pensamento a Jesus, deixar o corpinho bem relaxado na cadeira, para que nesse momento a equipe espiritual, aquele protetor, aquele amigo espiritual se aproxime de cada um, para que possa envolver nessa corrente de energia, de paz e de luz. Que cada um de nós nesse momento possamos receber esse passe, essa energia, e que possamos abrir a nossa mente para que possamos aprender nessa tarde de hoje essa aula que vai ser passada para cada um de nós. Permita, Senhor Jesus, que nesse momento caia do teu laboratório divino os fluidos de paz, de luz e de amor e de muita compreensão. Permita, Jesus, que nesse momento o anjinho de guarda de cada um possa nos abraçar e que nesse abraço nós possamos sentir essa energia, tendo a certeza que Jesus nesse momento olha para nós e nós possamos dizer: obrigado, Jesus, por esse momento de oração, obrigado por estarmos nessa casa de oração, amor e trabalho. E que cada um, ao término do trabalho, possa retornar, levando esse amor, que esse patrono da casa deposita em cada um de nós. E que possamos, Jesus, agradecer por esse momento. Paz em Jesus para todos. Assim seja. Então, dando sequência, vamos pedir a nossa irmã para iniciar a sua fala. Meus amigos e meus irmãos, uma boa tarde a todos. Que a bendita paz de Deus e de Jesus esteja conosco, a nos iluminar os nossos corações, não é? E é com muita alegria que eu retorno a esta casa, agradecendo desde já pela oportunidade que nos concede na tarde de hoje. Eu já ia dizer noite, que normalmente a gente vem à noite, e agora a tarde é tão bom, né? A tarde é maravilhoso. Eu gosto de reuniões domingo à tarde. Lá na nossa casa tem, e eu digo as jovens tardes de domingo, a gente sempre está lá, aquelas senhoras que recebem as cestinhas, é tão gratificante, é tão bom, eu adoro a reunião à tarde. Então, agradecida, não é, pela oportunidade, falar dos ensinamentos de Jesus, da doutrina dos espíritos, é um compromisso, é uma grande responsabilidade, mas que Deus, com certeza, há de nos, quando a gente se propõe a dizer eu quero, então Ele está conosco em todos os momentos das nossas vidas. Cabe-nos, entretanto, estudar, né, e repassar aquilo que a gente aprende de maneira simples, porque a doutrina de Jesus, ela deve ser simples. Ela é simples, os seus ensinamentos. Eu acho que os homens é que complicam, é que, não é, acham que
é muita coisa e, de repente, é realmente para nós compreendermos os seus ensinamentos. Posso tirar isso? Aí eu não estou ouvindo. Para compreender, assim, para a gente assimilar, que, na verdade, muito se tem escrito, muito se tem falado, muito se tem pesquisado sobre Jesus, mas, entretanto, ele muito pouco compreendido e vivenciado. Vivenciar os seus ensinamentos, a sua proposta de ensino que, para nós, espíritos ainda, né, recalcitrantes no mal, ainda nessas iniquidades, que o planeta ainda é de provas e expiação, nós temos dificuldade. Mas repensar Jesus, o Cristo, e a sua mensagem, nesses turbulentos momentos da atualidade, torna-se uma necessidade que nós não podemos adiar. Então, faz-se necessário repensar Jesus, os seus ensinamentos e a sua proposta de vida, para que cada um de nós possamos ser felizes. Este é o grande ensinamento do Mestre. Ele quer que nós sejamos felizes. E a gente não cumpre, não lê, não se esforça, porque, na realidade, é o esforço que faz com que nós possamos vivenciar os ensinamentos de Jesus e venha, consequentemente, a alegria de viver e a felicidade. Ao surgir no cenário terreno, Jesus já havia atingido o ápice do seu estado evolutivo. Então, nós já sabemos, claro, de acordo com a escala espírita, que existe, lá no topo, o espírito puro. E assim Jesus já o era. Ele já atingiu o ápice do seu estágio evolutivo. No entanto, ele voltou. Ele já havia atingido as moradas das bem-aventuranças. Mas, atendendo ao pedido de Deus, daquele planeta que estaria, em formação, e ele ajudou, sendo co-construtor do planeta Terra, ele veio, atendeu ao convite de Deus, e aqui veio para este planeta, na sua co-construção, e ficou, depois volta, em carne, para vivenciar conosco presencialmente, em carne, não como muitos pensam que foi em perispírito, em espírito. Ele não era em carne, ele veio em carne e osso e habitou entre nós. Ele veio, ficou conosco, corpo a corpo, para nos ensinar os seus ensinamentos de vida eterna. Bem, de origem muito simples, Jesus, e aí a gente explica e entende porque ele começou o seu ministério na Galileia. E na Galileia, que era considerado um lugar muito pobre, 90% das pessoas eram pobres e eram desclassificados lá pelos judeus, pelas gentes, o pessoal de Jerusalém, desclassificava o povo da Galileia. O que é que pode vir de bom da Galileia ou de Nazaré, diziam os judeus. E veio a luz do mundo. Da Galileia veio a luz do mundo. O Senhor de todas as coisas. Jesus, esse ser superior que vem nos dizer que está conosco em todos os dias das nossas vidas. Esse esforço máximo da compreensão de Jesus aqui na Terra deve ser feito por todos nós. Não ficar na esperança, nem admirar, ficar naquela admiração, no semblante de dizer: ah, Jesus é lindo, eu adoro os ensinamentos de Jesus. Não é? A gente só fica assim na contemplação. E não é por aí, é muito mais que Jesus espera de cada um de nós. Então, ele veio dessa região considerada desprestigiada e, na verdade,
da Galiléia, embora fossem pessoas pobres, simples, mas eram criaturas de um alto valor moral, não é? De pureza, de simplicidade, de humildade, ali estavam. Por isso que ele inicia o seu ministério na Galiléia. Embora Jesus nasceu judeu, viveu como judeu e morreu como judeu. Mas antes de adentrar ao assunto propriamente dito, a gente tem algumas reflexões. A gente fala primeiro sobre Jesus, que é pouquíssimo, que a gente não tem a dimensão do que possa falar sobre ele, mas também para a gente se achegar um pouco para a sua presença. De uma maneira simples, de uma maneira do dia a dia, conforme foi falado, não sei se alguém estava em Caruaru, naquele evento Revivendo Jesus. E mais ou menos assim, me desculpem eu não ser fiel, mas foi assim, Frederico Menezes, né? Todos conhecem, e ele participou deste evento, foram 2 dias maravilhosos, Revivendo Jesus. E ali estavam Rossando Klinger, estava o Haroldo Dutra, Severino Celestino, né? Esses irmãos que nos trazem tantos conhecimentos bons que a gente confia e gosta dos seus ensinamentos. E então Fred assistia às palestras desses irmãos, foi um dos últimos. E chegou de noite no hotel e ficou preocupado. Meu Deus, a minha palestra é amanhã, o que é que eu vou falar? Porque eu acho que já falaram tudo, quer dizer, nunca se esgota, né? Falar sobre Jesus, nunca se esgota. Mas ele ficou assim apreensivo. Já falaram tantas coisas, o que é que eu vou falar? E elaborando, vou mudar o roteiro, né? Daí diz que apresenta-se então o Espírito Marta, que é a sua mentora espiritual, e diz assim, que era no sentido de que trazer Jesus mais para perto de nós. Trazer Jesus mais para perto de nós. Foi isso que eu comecei para dizer isso, dessa lembrança de que esses floreados todos que tem por aí, é preciso trazê-lo de formas mais simples para perto de nós. E então a Marta, aparece a ele e diz, conte então a sua história. Conte a sua história. Só que a história era uma história do passado, em que Fred era um leproso, vivia lá naquelas cavernas, né, a gente sabe que na época de Jesus ficavam lá afastados, e ele então disse que ele era muito revoltado com Jesus, porque era daquela forma. E Marta, à época, era uma outra pessoa, estava encarnada, não estava como em espírito, não. Marta estava encarnada. E ia visitá-lo sempre. Eita, que história comprida. Mas é interessante e é bonita. Porque ele não queria, de jeito nenhum, conhecer Jesus, nem acreditar em Jesus, porque era leproso. E Marta ia várias vezes visitá-lo. E eis que um dia ele disse, você acredita em Jesus porque você não é assim como eu, né? Então, Marta sai e vai para casa e roga, implora a Jesus para que lhe desse, então, a lepra, a hanseníase, não é? De modo que ele acreditasse nela quando um dia ela iria lá novamente. Então, certa feita, Deus atende, e ela começa a aparecer as primeiras manchas violáceas, e eis que ela está com a lepra. E aí apresenta-se a ele e diz, e agora? E agora, o que é que você acha? Eu continuo acreditando em Jesus, apesar de estar agora com a doença. E então, não precisa nem dizer que ele começa a seguir Jesus, embora estivesse leproso. Então é isso. Histórias simples, no nosso dia a dia, que nós temos várias para contar, para trazer Jesus para perto de nós. Muito bem. Aí, antes de adentrar propriamente ao assunto,
Eu trouxe algumas reflexões, algumas perguntas, e a gente vai refletindo, somente porque é tão interessante que a gente vai pensando como a gente responde certas coisas para ver como é que está a nossa proposta de vida. Mas primeiro a gente pergunta, de tudo que a gente falou, será que Jesus existe? Será que a gente acredita mesmo nele? Ele passou aqui na Terra? Acreditamos em Jesus? Ele existe? Lógico, ninguém pergunta, só responde interiormente. Então, acreditamos, eu acredito, que ele passou aqui pela Terra e continua conosco em espírito e verdade a habitar entre nós, certo? Então, eu acredito. Aí a gente pergunta também, será que nós somos as consideradas ovelhas de Jesus? Como é que estamos? Somos do rebanho, quando ele diz, não é? Vós sois minhas ovelhas, que não queria que nenhuma das suas ovelhas se perdessem, porque se uma só tivesse fugido, né? Como é que eu digo? A ovelha desgarrada, será que ele iria buscar? E como ele disse, iria buscar a ovelha que tivesse desgarrada. Então, nós pertencemos a esse rebanho de Jesus? Somos as suas ovelhas muito amadas? Será que eu sou uma ovelha desgarrada? Ou sou aquela do rebanho mansinho, que estou ali junto dele, obedecendo, né? Ele faz tudo isso simbolicamente, lembrando, né, dos pastores que viviam a pastorar as suas ovelhas. Aí ele dá esses exemplos assim magníficos para poder chegar mais próximo da gente. Olha lá. Somos anjos, entre aspas, em construção, ou seja, espíritos em construção. Como é que está a nossa construção no nosso dia a dia? A Sônia está um pouco atrasada, a minha construção, mas eu estou me esforçando, eu estou melhorando um pouquinho. Como está essa construção? Nós somos realmente esse anjo, entre aspas, ou seja, vamos mudar, espíritos puros, a chegar lá, somos espíritos em construção, a atingir ao ápice dos espíritos, até chegar ao espírito puro. Estamos nessa construção? Claro que sim, mesmo que você diga que não, mas nós estamos. Agora, uns mais rápido, outros mais devagar. Depende da força e do esforço que cada um faz. Se ele fez tudo o que ele fez, que Jesus fez, nós poderemos fazer. Aí, lembrem-se daquelas palavras, quando ele disse, vós sois luzes, vós sois deuses, vós sois o sal da terra. Então, nós chegaremos a essa grande proposta de um dia sermos e fazermos o que Jesus faz. Quando atingirmos, né, a nossa evolução moral e espiritual. Qual a reencarnação que nós queremos para o futuro? Que reencarnação? Porque assim, a gente pensa que essa reencarnação agora não é só eu estou aqui para reencarnar para resgatar débitos, mas não só para resgatar débitos, e sim para construir a nossa reencarnação futura. Então, a minha reencarnação, eu já estou sabendo como vai ser, de acordo com o que eu estou construindo no momento. Então, como é que nós estamos preparando a nossa próxima reencarnação? Não adianta ficar acomodado, dizer, tem várias por aí afora, né? A gente fica dizendo, tem várias reencarnações. Na próxima, na próxima, na próxima. E não é por aí. Não é? Então, o que é que nós estamos fazendo? Qual é a reencarnação que nós estamos querendo para a próxima, né? O nosso futuro? Nós somos promotores da paz, pacificadores, aquele que promove a paz. São reflexões que não tem nada a ver com o tema. Eu acho que tudo tem a ver com o tema quando nos remete a fazer reflexões. E a doutrina espírita é assim. Ela nos leva a profundas reflexões. E aí a gente pergunta, nós somos promotores da paz, promovemos a paz
na humanidade, em nós mesmos, como é que nós estamos fazendo isso? Ou simplesmente estamos de braços cruzados a dizer que o mundo não tem jeito, que está tudo daquele jeito, né, que todo mundo diz que está terrível, e a gente sabe que é tudo uma questão da transição planetária, que o mundo está a construir a regeneração da humanidade, é um mundo de regeneração. Tudo isso que está acontecendo, até as chamadas catástrofes. Basta ler a lei de destruição do Livro dos Espíritos, a partir da 728, para compreendermos os flagelos, né, que acontecem, os flagelos naturais. Mas não é só isso. O que eu estou fazendo para promover a paz? Tanta violência, o que eu estou fazendo? Que vibração eu estou emitindo para aqueles que promovem a violência? Então, lembrando que diz que Jerônimo Mendonça, né? A gente vai ilustrando assim. Jerônimo Mendonça, vocês conhecem muito, né? Que era aquele irmão que era paraplégico e vivia na cadeira de rodas. Entretanto, ele trabalhava muito, fazia tanta coisa, dava palestras, vivia trabalhando, numa cadeira de rodas, daquele jeito. E ele até tem uma história interessante que diz que tem uma moça encontrou com Jerônimo Mendonça no cinema, né? Aí o aleijado está em todo canto. Diz que é no campo de futebol. Parece que eu li no campo de futebol, né? Aí disse ele, o que esse aleijado está fazendo aqui? Onde eu vou, esse aleijado está, não é? Então ele disse, você também não para em casa? Bom, em suma é mais ou menos isso. E disse que Jerônimo Mendonça, então, foi visitar Chico Xavier. Isso contaram, né? Um palestrante, não lembro qual deles, que contou lá nesse evento. E então disse que Jerônimo Mendonça ia-se embora. Tchau, Chico, até Chico, muita paz, o tempo todo, muita paz. Toda assim piega, né? Muita paz aí, Chico. Basta, Jerônimo Mendonça, tira o Z. Ou seja, muita paz. O que é isso, irmãos? Trabalho. Então é isso que é pacificador. É a gente trabalhar em favor do próximo, de nós e de um mundo melhor. Então, isso não é acomodação, né? A gente não vai cruzar os braços. Então, em vez de a gente estar no centro, né? Chega, minha irmã, é muito engraçada. Eu acho que já aconteceu essa história. A gente repete tantas histórias, né? Vocês que já, às vezes, ouvem. Aí, minha irmã, ela é muito engraçada. Aí, na família, né? Aquela brincadeira, né? Tudo brincando. Aí, eita, Zélia, gargalhava, com a família, né? Aí, meu sobrinho chegou para ela e disse, mas você não parece aquela que está no centro, que era, meus irmãos, muita paz. Então, não é isso só, muita paz, não. É trabalhar. Vamos tirar o Z e muita pá, ou seja, muito trabalho, porque o mundo nos concita a isso. É preciso que a gente trabalhe, meus irmãos, nesse mundo de meu Deus, na atualidade em que nós nos encontramos. Bem, o que mais? O que temos feito a partir do ensinamento de tudo que nós já aprendemos na atualidade, né? O que é que nós temos feito? Depois, como é que estamos fazendo essa autoanálise sugerida por Santo Agostinho, que todo mundo fala, que é preciso que se fale, porque se não se falar, é preciso, porque não se esgota, a gente não faz. Eu não estou fazendo o que ele faz, só falo, mas todo dia não faz essa autoanálise. Então, será que eu procedi bem hoje, quando a gente se deita, né? Procedi bem hoje, aproveitei todas as oportunidades surgidas para ajudar a quem precisou de mim? Será que eu aproveitei todas as oportunidades? Fiz o bem sem olhar a quem? Gostaria que fizessem o mesmo, o que eu queria que eu quis fazer, né?
os outros fazem para mim, eu gostaria de fazer para os outros. Como é que nós estamos nesse contexto? Então, se faz realmente bem necessário essas reflexões no dia a dia, entre inúmeras que nós podemos fazer. Mas a gente foge dos questionamentos, das reflexões. As perguntas são feitas. A gente responde ou prefere não responder, deixa estar como está, para ver como é que fica. Muito bem. Aí a gente fala, né, do livro, da lição, que fala sobre beneficência, que fala sobre caridade, que fala sobre o bem. Fazer o bem, não é? O bem é tudo que leva ao aperfeiçoamento do ser humano. É tudo que vai, aperfeiçoamento espiritual do ser. Fazer o bem a alguém. Então, é um ato de caridade, um ato de beneficência, que a caridade ela é a mãe de todas as virtudes. Então, fazer o bem é um ato de caridade. Benevolência, caridade, fazer o bem, são irmãs, são palavras, não é? Que nos leva a fazer o bem, a desejar fazer o bem. Não se concebe uma evolução espiritual sem a imprescindível prática do bem. Não existe. Impossível. Porque é o próximo que é colocado ao teu lado para que você possa fazer alguma coisa em favor dele. Então, você tem essa oportunidade. É impossível você conceber uma evolução espiritual sem a prática do bem. É importante isso. Ao não praticar o bem, o homem usa do egoísmo. E o que é o egoísmo? O pai de todos os vícios. Do orgulho, da vaidade, da ambição, do ódio, da inveja. O egoísmo se resume em tudo isso. Então, não praticando o bem, o homem usa o egoísmo. Praticando o bem é o altruísmo. Eu vou ajudar no meu próximo, eu estou vendo o meu próximo, fazendo alguma coisa por ele e para ele, não é? Então, gera muitos méritos a prática do bem. O desprendimento de vaidades e projeções pessoais. Porque quando o Jesus diz, não saiba a tua mão esquerda o que dá a tua mão direita, é para nós pensarmos na vaidade que todo mundo tem quando faz alguma coisa em favor do outro, que é aparecer. A projeção pessoal. E a gente sabe, põe nos Facebook da vida, nas redes sociais agora, né? As projeções sociais daquilo que você faz, que você está fazendo. É bom e é ruim, né? Assim, mais ou menos. É bom porque as pessoas se estimulam com o seu trabalho. Foi fazer a visita em tal lugar. Põe, né? Mas eu digo assim, é uma projeção social, de repente, mas também tem o lado bom de estimular e divulgar um trabalho que deve ser feito pelas pessoas. Visitar um hospital, a visitar, né? Tantas coisas que são feitas por aí. Então, é importante também nesse sentido. Mas na questão 642 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona aos espíritos: bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição na vida futura? Eu vou fazer o bem. Será que basta isso? Fazer o bem para ser agradável a Deus? Deus está me vendo. Então, oi Deus, estou fazendo alguma coisa boa, estou sendo agradável a Deus e também assegurar a nossa vida futura. Quando nós partirmos de outra vida, dessa para outra vida, estou assegurando o meu futuro espiritual, fazendo o bem, não é? Basta não fazer, não fiz nada de mal. E aí eu acho que eu vou para o céu, entre aspas, porque eu não, basta não fazer o mal. E os espíritos respondem a Kardec: não é só não fazer o mal. É preciso fazer o bem no limite das suas forças. Olha que maravilha, eu adoro isso. Até que eu sempre digo isso, meu Deus, me ajude a trabalhar até onde eu possa, até o limite das minhas forças, até onde eu puder, não é?
poder arrastar um pé, mas nem precisa, porque de repente a gente parado, como Jerônimo Mendonça, que só falava e fazia palestras belíssimas, uma oração por alguém, então tudo isso. Então ele diz, no limite das suas forças, é preciso fazer o bem, no limite das suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que você não haja feito. Isso é extraordinário. Eu deixei de fazer o bem a alguma coisa e eu vi que algo de mal aconteceu. Porque eu podia ter feito alguma coisa, ter interferido, ter arregaçado as mangas e fazer alguma coisa por alguém e o mal aconteceu. Eu não podia ter feito um bem, não é? Então ele diz, vá fazer até o limite das suas forças. Então a beneficência, a ato ou virtude de fazer o bem, beneficência e caridade são virtudes que se confundem, não é? Porque elas traduzem um só sentimento. Que sentimento é este, senão o amor? O amor, essa virtude que é a maior de todas, é pleno, que é o amor. A caridade, a beneficência é o amor em ação. A caridade é o amor em ação. É tudo que nós podemos fazer, então ninguém pode ficar parado. Não é isso que nós temos falado desde o início da nossa fala. Então, caridade é uma das leis de Deus para a evolução das criaturas. Ela se dá, caridade só se dá com um envolvimento espiritual, porque senão é só doação, e só doação também, muitas pessoas aí consideradas mavistas, não é? Dão coisas, e no entanto essa beneficência, esse fazer o bem, é preciso que haja um envolvimento espiritual com aquele que você está ajudando. E isso é grandioso, quando a gente se envolve com a pessoa que você está fazendo a beneficência, a caridade, o bem, seja o que for. Então, é também sentir-se na pele do outro. O que seria sentir-se na pele do outro? Jesus, ele falou o seguinte, tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também a eles. Então, é colocar-se no lugar do outro. O que seria chamado de empatia. Empatia é a gente se colocar... Licença. A capacidade que conduz o indivíduo a perceber o que se passa com o outro, ficar no lugar do outro, e aí é quando eu me coloco no lugar das outras pessoas, eu sei o que ele está passando. Então, quando ele está passando por alguma coisa, eu me coloco no lugar dele, isso é empatia. Aí me leva a fazer alguma coisa por aquela pessoa. Eu estou no lugar dele. Se eu estivesse no lugar dele, eu não queria receber a beneficência, a caridade, a ajuda? Sim, então é muito importante. E a empatia, então, quando a gente se coloca no lugar do outro, conduz a um estado de solidariedade. E aí você parte para a ação. Quando você começa a sentir compaixão por aquela pessoa, a compaixão é quando você procura fazer alguma coisa, não é simplesmente, eu estou com peninha, estou com dó. Compaixão é quando você tem a compaixão e você vai fazer alguma coisa por aquela pessoa. Não só cruzar os braços e dizer, eu estou com pena, estou com dó, entendeu? Então, a compaixão é quando você tem o ato mesmo de ir ajudar a pessoa. É prévia, né? Prévia. Sentir a compaixão e agora a piedade, pronto, que antecede a caridade, a vontade de fazer o bem por alguém, tá? Então, é isso que é muito importante. E também aqui vamos falar do reconhecimento, né? É um benefício que nós recebemos com a prática do bem, do reconhecimento daqueles a quem ajudamos. Se Jesus disse, não saiba a tua mão esquerda que dá a tua mão direita, a gente está querendo gratidão? Que coisa, que está querendo reconhecimento daquilo que eu fiz? Mas esse reconhecimento deve ser grato, a lição até pergunta. A gente deve ser grato por algum benefício que a gente recebe? Sim, porque é muito triste a ingratidão. A gente tem que ser grato a alguém que faz alguma coisa por nós, para conosco, né?
Então, esse reconhecimento daqueles a quem nós ajudamos, a pessoa pode ter um reconhecimento, e isso é muito importante. E lembramos de Bezerra de Menezes, que foi reconhecido quando, pelas suas benevolências, pelo que ele fez aqui na Terra. E quando ele chega, né, todo mundo já conhece essa história, é muito conhecida, quando ele chega no mundo espiritual, né, e dormindo ainda, né, no sono ainda, e eis que ele é acordado por Celina, né? Celina, que estava sendo como mensageira de Maria de Nazaré. Que beleza! Maria de Nazaré mandou Celina para receber Bezerra, que havia desencarnado. E aí ela acorda Bezerra, olha que beleza. E ele, você, minha filha, aqui, que alegria ele sentiu, porque foi perguntada a Bezerra, isso está no livro Semeador de Estrelas. Perguntaram a Bezerra, a história começa assim, qual a felicidade, a alegria que ele mais teve? Então ele disse, foi quando eu me acordei, que tive Celina, e que mais? Continuando, ele ouve, vê as famílias aparecem, né? Os que antecederam a ele, os amigos. Aí, mas assim ele escuta também alguns barulhos, um murmurinho, né? Uns murmúrios lá fora de pessoas falando. E ele disse, que barulho é esse? Quem são, Celina? E ela chama, venha ver, Bezerra. São aqueles a quem você prestou benefícios. Aqueles espíritos que chegaram nas reuniões mediúnicas, que a sua fala aliviou e confortou, e eles puderam partir para uma nova vida. São aqueles que não tinham o que comer também, porque a beneficência não é só não dar o que comer, mas de outras formas, todas as formas que se possa ajudar. A gente vê a caridade moral, a caridade espiritual. Mas ele era na mediúnica, dava o que comer, aqueles que você levantou moralmente, né? E por aí saiu dizendo tudo o que Bezerra havia feito, e eram aquelas pessoas que estavam em reconhecimento por tudo que ele fez. Não significa dizer que ele queria isso, mas ele sente-se feliz pelo reconhecimento e a gratidão que as pessoas tiveram para com ele, né? Então, quem nunca sentiu como Bezerra, eu acredito que qualquer um de nós, né, espíritos aqui mortais, cada um de nós aqui presente, não sentiu seu coração pulsar de alegria interior, o coração assim mesmo abalar pela ação de uma obra de caridade, uma obra caridosa que você havia feito. Eu acredito que todos nós, né, o coração pulsa quando a gente faz o bem a alguém, né, que a pessoa resolveu aquilo, meu Deus, como a gente se sente feliz. Muito bem, essa palavra, não saiba a tua mão esquerda o que dá a tua mão direita, esta é o capítulo, né, 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai fazer parte do Sermão do Monte. Lá ele diz, né, não façais as boas obras à frente dos homens, para não serem reconhecidos, e por aí vai. Que tem uma lição, esse capítulo todinho é sobre isso. Lições maravilhosas como a beneficência, infortúnio oculto, a excelência da lição, o óbolo da viúva, é belíssimo. E tantas lições, esse capítulo é demais, esse capítulo 13. O nosso é convidar os pobres e os estropiados, nós vamos falar. Bom, então, o Sermão do Monte, nesse livro aqui, Severino Celestino, ele diz que há um fato importante, que o Sermão do Monte não foi proferido para cristãos, e sim para judeus e regiões circunvizinhas, como a Síria, Cesareia de Filipe e Damasco, e por aí vai. Ele diz que, porque eram lições muito fortes, né? Porque os fariseus, o que aconteciam com eles? Quando iam fazer a beneficência. Então, era bem dirigido para eles, porque eles pegavam, quando iam fazer as caridades, né? Iam um arauto, aqueles seus lacaios, os empregados, sei lá, iam à frente os arautos que chamavam, que iam antes, que antecedia
e tocavam a trombeta. E eles iam atrás, quando eles iam ao templo, ou quando eles iam fazer a caridade. Então, eu vou ao templo, aí lá iam os arautos, tocando a trombeta bem alto, para que todos vissem que eles estavam indo ao templo, ou quando eles iam fazer a caridade. Ou na história do gasofilácio, né? Que jogavam a moeda com bem barulho para que todos vissem. Por isso que ele diz que era para os judeus, porque que eles achavam que não, já eram, né? Já eram iniciados, que já tinham conhecimentos, e, no entanto, Jesus sabia que não. Tanto que eram coisas fortes que Jesus dizia para eles. Então, não saiba a tua mão esquerda porque der a tua mão direita, é mais ou menos isso. Não precisavam eles trombetear quando fossem fazer as suas benesses, as suas caridades. Mas também tem um objetivo, conforme ele fala aqui, exortar e consolar os oprimidos, enlutados, os enlutados, os órfãos, as vítimas do poderio do Império Romano. Então, quando ele conforta realmente aquelas pessoas, quando diz, bem-aventurados aflitos, e tem um conforto, né? Aquelas bem-aventuranças para essas criaturas, os oprimidos, todos estes, então, também têm este objetivo, esse fundamento. Mas no Sermão da Montanha também, o Cristo nos convida a todos nós a crescer e a libertar-se, deixando a cada um a opção entre renovar-se pelo próprio esforço, conforme foi falado ali, ou através de experiências dolorosas, compulsórias. Então, dores, você tem uma opção. Lê o Sermão do Monte, na íntegra, né? Tem que ver assim. Que Mateus tem 3 capítulos falando do Sermão do Monte. O Lucas, ele faz separado assim, alguns, né? Tem Marcos, também, alguns trechos pequenos, mas Mateus é todo. E João não fala, tá? E pronto. Aí, se a gente lê todinho e vê o que é que cai na nossa carapuça, vamos ver o que é que vou me libertar, porque o Sermão do Monte é uma carta de alforria, onde você vai se libertar das amarras das imperfeições. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, eu tenho a opção entre me libertar ou continuar com as nossas experiências dolorosas no nosso dia a dia, né? E aí, na verdade, são compulsórias. Infelizmente, a gente não quer pelo bem, vai pelo mal, se é que se pode dizer assim. Mas o Espiritismo, ele explica que é a lei de causa e efeito. Tá certo? Muito bem. Aí, convidar os pobres e os estropiados. Jesus, ele diz, abstente de falar disto a quem quer que seja, quando ele curou o ranceniano. Não conta a ninguém. Mas eles saem, todos eles saíam para contar a todo mundo, né? Ah, eu fui curado, eu fui curado. Ele manda apenas se mostrar ao sacerdote, que na época os leprosos nem eram contados como gente, e por aí vai. Então ele diz, vai, né? E mostra-te ao sacerdote para poder ser contado no recenseamento. Que tristeza, né? Eles não eram contados. Então, por isso que Jesus disse, vai apenas mostrar ao sacerdote, dizer que foi curado. Mas ele saiu dizendo a todo mundo que foi curado. Então, Jesus fazia as coisas e não queria que fosse divulgado. Mas todos divulgavam, tanto que a gente está conhecendo através dos seus evangelhos. Senão a gente não conhecia, não é? Então, ele diz para evitar, né, a exaltação da multidão. Não vai, não. Para evitar a exaltação da multidão frívola e interesseira. Era isso que ele dizia. Não vai, não precisa mostrar a ninguém, não, porque sabe como era a multidão? Fazer aquele estardalhaço como faziam. Então, não precisa. São pessoas frívolas e interesseiras, que é melhor que não saibam dessas coisas, dessas curas, tá bem? Era esse o pensamento de Jesus. Reconhecer
Fazer o bem sem ostentação quer dizer que que possamos desenvolver os sentimentos de humildade e legítima fraternidade. Então, é a humildade antes de qualquer coisa, porque não é a vaidade exacerbada que está ali, você fazendo as coisas que aparecer, a proclamação de tudo que você está fazendo. Então, ele manda não fazer isso. Então, é a humildade, tá bem? E a legítima fraternidade, quer dizer, ajudar a todas as pessoas como irmãos. O apóstolo Paulo, ele, certa feita, ele disse aos seus seguidores: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Ceifaremos, cessou a vida. Ou desfalecidos, quer dizer, deixar de possuir o vigor. Então, que não nos cansemos de fazer o bem. Palavras de Paulo, lá em Gálatas, e tantos outros ensinamentos que tem aí. Mas a gente lembra desse trechinho. Não nos cansemos de fazer o bem, enquanto estamos vigorosos, não desfalecidos, é isso que ele deu. Então, cessou a vida. Cessou a vida, pronto, eu perdi a oportunidade de uma reencarnação e não pude fazer aquilo que eu deveria ter feito. E é lamentável, porque a gente chega no mundo espiritual com um comprometimento muito grande, com sérias, sentimento de culpa, porque eu não fiz. E a gente vê tanta história, na literatura espírita, essas historinhas que estão lá nesses livros de contos e apólogos, cartas e crônicas, A Vida Escreve, etc. e tal. Vários espíritos contando como foi a sua chegada no mundo espiritual por conta de negligência. Muitos chegam, porque foi cerceada a sua entrada no céu, que eles dizem assim, no reino dos céus. Não pode entrar. Mas por que eu não vou entrar? Aí diz que tem várias historinhas, que elas perguntam, você fez isso, que a gente fica, mais, Nós vamos ficar assim, mais. Quer dizer, você, não sei. Mas eu vou ficar mais. Devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, E por aí vai. Olha, deixa eu só falar, aqui explicando esse. Porque a gente vê que fala convidar os pobres e estropiados. Que coisa, Como é que Jesus diz isso? Quando fizeres, ele foi convidado para um jantar. E ele aproveita, Jesus aproveitava as oportunidades, claro, do dia a dia, As parábolas que ele contava, eram coisas do dia a dia que ele estava ali presente, para passar ensinamentos que a gente não alcançaria com as suas palavras. Um ser que já havia habitado a morada das bem-aventuranças, como é que ele iria passar ensinamentos grandiosos, se não com essas comparações aqui, fazendo essas parábolas e uma coisa assim dessa que choca a quem vê. Ora, eu só vou convidar para um jantar pobres e estropiados, ou seja, pessoas inabilitadas, pessoas aleijadas, Eu vou somente convidar esse tipo de pessoas. Que conversa é essa? Se a gente não entender o fundo moral dessa lição. Então, a gente vê aqui, nesse livrinho tão interessante também, bem simples, de maneira simples, é o roteiro sistematizado do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, bem rapidinho, já estamos quase no final, ele faz umas perguntas e a gente vai vendo aqui. Quem são os pobres e os estropiados no trecho que foi lido ali? Lembram? É porque a gente não leu a lição, Acho que deixa ver, dá tempo de ler. Somente pelo menos a passagem. Abre aqui, por favor. Pronto. Ele disse também àquele que o havia convidado. Ele foi convidado para o jantar e disse àquele que havia convidado. Um fariseu da vida, Que ele estava por lá e ele queria aproveitar aquele momento para dar uma lição aos fariseus. Quando derdes um jantar ou um ceiar, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, que choque, para eles, nem vossos vizinhos, que forem ricos. Os ricos não podiam ser convidados? Que
coisa, não é? Jesus dizer isso, de modo que eles vos convidem em seguida a seu turno, e que assim retribuam o que havia recebido de vós. Mas quando fizerdes um festim, uma festinha pequena, uma festa, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e estarei felizes, porque eles não terão meios de os retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Ou seja, um tipo de retribuição dessa que Bezerra teve, por exemplo, em ser recebido por Celina. No mundo espiritual, teria esse reconhecimento. Não precisava de ninguém para estar retribuindo. Então, Jesus quer dizer isso, que a gente não se interesse, não é? Que pessoas que não tenham condições de retribuir o nosso convite, a nossa doação, a nossa visita, enfim, as nossas atenções. Porque Jesus nos afirma que ficaremos felizes em auxiliar sem esperar retribuição? Resposta: porque estaremos experimentando a verdadeira alegria do amor puro e desinteressado, sem nenhum interesse. Quando a gente faz, não é? Sem interesse, que nos eleva e coloca em sintonia com os trabalhadores do bem. Então, nós ficamos assim, com os amigos espirituais, né? A gente fica bem amiguinho dele. Quando a gente começa a fazer o bem, quem é que se aproxima de nós? Os benfeitores amigos. Quando a gente vai para as visitas, né? Lá para os abrigos, para qualquer lugar que a gente vá, para as campanhas do quilo, quem é que vai com a gente? Aqueles amigos bons. Vai também os outros, viu? As nossas companhias. Vão também, tá? Mas eles vão vendo que a gente está se melhorando. Aí diz assim, puxa vida, dá mais não. Nossa irmã Graça, vou mais não com ela não. Só vai para trabalho no bem, quero nada. Bom, mas eles se recuperam, né? De repente eles vão tomando exemplo e se melhoram. É lindo, lindo. Cada lição grandiosa que a gente tem, né, nas nossas lições, nas nossas reuniões mediúnicas, dos irmãos que nos acompanham e vê a nossa melhora, a nossa reforma espiritual. Então, é uma alegria grande, porque a irmã Rosália, também acho que nesse capítulo, ela diz: pudesseis, meus amigos, não ter outra ocupação, senão fazer os outros felizes. Então, é essa alegria que dá. Ela sentia essa alegria. Pudesses não ter outra ocupação, ela diz, senão fazer os outros felizes. Que mais? É correto retribuir os benefícios recebidos? Aí diz que sim, aqui nós já falamos isso, né? É importante, pois a gratidão é sempre justa e bem-vinda. Então, tá, mas não precisa a gente estar cobrando. Puxa vida, eu fiz isso e ninguém não me agradeceu. Aí eu fico altamente chateada com a pessoa. Não queremos fazer isso, tá? Então, faça o bem, não espere, né, que a pessoa venha lhe agradecer. Se agradecer, tudo bem. Ok, vamos ter oportunidade de fazer outras. Mas, de outra forma, assim não, né? A recomendação de Jesus é apenas para as festas? Não, para qualquer situação que nos deparamos com irmãos em dificuldades, seja materiais e espirituais. Não é só esse negócio, festinha, não. Então, qualquer coisa que venha no nosso dia a dia, tá? Essa recomendação de não querer esperar a retribuição das pessoas. Como deve ser a atitude do cristão quando auxilia o irmão necessitado? Fraterna e discreta. Discreta, né? Movida pelo sentimento da verdadeira caridade que nos manda fazer o bem tão somente pelo prazer de praticar, sem esquecer, sem esperar retribuição alguma. Como exercitar essa lição na nossa vivência diária? E é que é bom, no dia a dia, como é que eu vou fazer isso? E agora? Então, ele diz, convidando nossa mesa, os irmãos, amigos e parentes menos felizes, atendendo-nos fraternalmente em suas necessidades, ao invés de buscarmos apenas o convívio daqueles que nos podem beneficiar com a retribuição
de nossos favores, ou seja, do dia a dia. Como é que eu posso, então, fazer essa analogia, essa comparação com esta lição? Então, porque os nossos familiares também, os nossos próximos, a gente esquece, não presta atenção aos nossos irmãos, nossos amigos que estão ali, precisando de ajuda, e nós, às vezes, estamos cegos, surdos e mudos para aqueles nossos que estão ao nosso lado. Então, ele manda também, nesse sentido aqui, sugere, né, o articulista que elucida a questão, que convide também esses familiares no dia a dia para fazer essa oportunidade de conversar com a família, de ver, porque a gente, às vezes, não identifica, né, os problemas que a família está tendo e a gente passa despercebido. E, às vezes, a gente vê nos outros, né? E também dentro da casa espírita, nós esquecemos tanto de olhar para o nosso irmão, irmãos com tantos problemas que tem, e a gente não presta atenção no que ele está passando e por aí vai. Então, a gente tem que estar mais atento, olhando bem, olhos bem abertos para estas coisas que nos acontecem no dia a dia. O espírita... Tá. E o espírita, né? Porque o espírita, a gente fala todas as manhãs para a gente, para o espírita, mas tem aqui um pedacinho que fala nos evangelhos. O verdadeiro espírita jamais pode deixar de fazer o bem, lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperados, operar reformas morais e tantas outras coisas. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. O espírita tem que estar atento para colaborar na construção desse mundo melhor, nesse mundo de meu Deus. Então, quando soubermos agir sob impulsos generosos do coração, por verdadeiro altruísmo, quando formos capazes de servir e passar sem esperar sequer uma palavrinha de gratidão, eu vou fazer, mas eu quero uma palavra de gratidão, então estaremos desenvolvendo o nosso Cristo interno e sintonizado com o Pai Celestial, onde quer que nós estejamos. E termino com um pedacinho bem pequenininho de uma prece de Francisco de Assis, do livro Transição Planetária, que ele diz: Jesus, envolve-nos na santificação dos vossos projetos, de forma que sejamos vós em nós, porquanto ainda não temos condições de estar em vós. Então, meus irmãos, eu agradeço e que nos abençoe Jesus, o amigo de ontem que já era antes de nós, o benfeitor de hoje que permanece conosco e o guia de amanhã que nos ensina o caminho da plenitude e da paz. Que Deus nos abençoe a todos. Muito grata, amigos. Sônia, nós é que te agradecemos. Obrigada por tudo, pelas palavras, pelos ensinamentos, e que você leve um abraço nosso, né, para o pessoal do Joana d'Arc. E volte sempre, tá? Bem, nós vamos ter hoje o passe será coletivo, né? Então vamos aproveitar essa onda, né, de harmonia, e durante a prece final nós teremos o passe coletivo. Eu só lembro que vocês no final não esqueçam as águas, né? E vou passar a palavra para a irmã Val. Amigos e irmãos, continuemos neste clima de paz, de amor e harmonia que reinou aqui no nosso ambiente, agradecendo a tarde de hoje as lições que foi passada, que levamos também para os nossos lares, aos nossos familiares e a todos nós, para a cada dia cotidiano, passarmos a refletir e colocar em prática as lições de Jesus. Obrigada, mestre, obrigada, Fabiano de Cristo, o mentor da nossa casa, Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual,
e a todos os benfeitores da nossa casa, neste momento que estamos aqui reunidos. Vamos mentalizar também os nossos familiares, aqueles que estão desencarnados, encarnados também. E todos aqueles nossos irmãos de Brumadinho, de Minas Gerais, que possam receber alento, os que desencarnaram, com certeza, muitos já estão sendo assistidos, e aqueles que ainda encontram em perturbações, possam ser resgatados pela equipe socorrista, através de todos os irmãos que estão mandando a mensagem para ele. E também aqueles que ficaram encarnados possam ter o acolhimento, o alento no seu coração, e que Deus e Jesus e sua equipe e Maria de Nazaré possa também iluminar os seus caminhos da parte espiritual e profissional. Muita paz e luz, hoje, agora e sempre. Passa a palavra à irmã que dirige o trabalho da tarde de hoje, para que dê o mesmo por encerrado em tua santa e divina luz. Mestre Jesus, Maria de Nazaré, espiritualidade amiga aqui presente, Frei Fabiano de Cristo, nós agradecemos as bênçãos recebidas, todas. Sigamos para nossas casas em paz, tentando nessa semana colocar em prática o que aprendemos hoje. Assim seja.